aí. Bom, então a gente tem que observar algumas coisas que podem causar variações na anatomia gengival, levando a uma perda de função e perda estética. Dentre elas, nós temos a genética, fisiológica, as drogas, doenças e também alterações traumáticas. Todos esses fatores aqui, eles podem interferir no aspecto gengival. Então, geneticamente, nós podemos ver uma alteração na cor da gengiva, tá ok? Muito comum essa presença de manchas escurecidas, que é a nossa melanina, que nada mais é do que aquelas manchas que a gente tem na pele localizada na boca. Muito comum na raça negra ou afrodescendentes, ou então reações tipo essa desse menino aqui, que é uma fibromatose gengival hereditária. Esse caso é interessante porque toda a parte masculina do pai desse menino tinha essa alteração. O avô, todos os tios, o pai e ele também apresentava essa condição aqui de uma quantidade tão grande de gengiva que não havia poder de erupção dos dentes, tá ok? Nós vamos ver esse caso operado, não concluído satisfatoriamente como eu gostaria, mas a gente vai ver coisas bonitas aqui, tá? José, deixar bem claro que essa pigmentação, como a gente vai fazer a cirurgia, a gente pode remover, existe uma reincidência muito grande. Exato. Então, quando o paciente já chega no consultório, a gente já informa, ó, pode ocorrer a reincidência, então a gente vai experimentar, mas pode ocorrer. Fazer o peeling gengival que chama. Peeling gengival, exato. É muito comum, principalmente em áreas com muita incidência solar, como é o caso da Bahia, região litorânea principalmente. É comum, porque o que acontece? A melanina ela fica localizada exatamente na interface do epitélio com o tecido conjuntivo. E a gente sabe que existe, né, as projeções epiteliais dentro do tecido conjuntivo, são as cristas epiteliais que a gente chama. E ela fica exatamente nessa basezinha. E essas projeções, essas penetrações epiteliais para dentro do conjuntivo não têm o mesmo comprimento. Então, quando a gente remove o epitélio, pode ser que a gente deixe algum resíduo desse epitélio dentro do conjuntivo e, obviamente, a melanina fica ali. E aí ela pode recidivar sim. Isso é um detalhe importante que deve sempre ser falado para o paciente. Mas também é fácil de remover, não tem grandes mistérios, não. Com relação às variações, nós temos as fisiológicas e as drogas. Dentro das fisiológicas, a gente coloca a movimentação ortodôntica, como vocês podem ver aqui, ó. Eu não entendo nada de ortodontia, mas a gengiva cresceu tanto a ponto de englobar o aparato ortodôntico, pontos de contatos abertos, drogas anticonvulsivantes, drogas hipertensoras, drogas imunossupressoras, tudo isso aqui, e às vezes crescimentos anormais, como esse fibromossificante, que nós vamos ver a cirurgia também. O fibromossificante, só para vocês saberem, é uma quantidade exagerada de proliferação óssea, e quando você vai cortar, você sente uma dificuldade enorme para cortar, porque é um osso não totalmente formado, mas com grande parte formada. Então, você sente a dificuldade, você perde várias lâminas de bisturi para remover esse tecido aqui. Só para deixar bem claro que essas drogas anticonvulsivantes, elas causam esse crescimento gengival exacerbado, mas para causar isso também tem que ter o biofilme. O biofilme, exatamente. Tem pacientes que não têm um biofilme e esse crescimento não acontece. Isso, é uma resposta exacerbada a algumas drogas frente ao biofilme, ou seja, tem que haver uma contaminação bacteriana, o tecido vai responder com uma inflamação e essa inflamação vai ser exagerada devido a alguns tipos de drogas. E o paciente tem que estar ciente também que pode ocorrer a reincidência caso sem faça dúvida nenhuma. E ele volta novamente. E é problemático, né, Alex? Porque às vezes a gente pede para o médico mudar o sal da droga, tudo, e às vezes existem algumas relutâncias dos colegas médicos que eles não querem mudar porque sabem que está dando certo, para evitar a convulsão do paciente e tudo, até desmamar o paciente da droga atual e colocar uma nova droga, então é bastante complicado. Tem casos, o aluno vai ver aqui, e realmente cobre completamente a coroa. Totalmente. Você vai fazer a cirurgia, você não tem referência. Não tem, exatamente. Você faz de uma forma que você, não, deixa eu ver, desenhar aqui o dente vai sair aqui, então você começa... E às vezes você tem que fazer 1 ou 2 cirurgias para tentar expor completamente o dente. É exatamente isso mesmo.
Então, quer dizer, a importância da escovação, né? Igual ao live que a gente teve com o professor Camilo há pouco tempo, onde a prevenção é tudo, né? Quer dizer, até para isso, a escovação é importante, a utilização dos meios para combater a placa bacteriana é importante. E ainda, nas variações da anatomia gengival, nós temos as nossas doenças. Olha essa boca lá, ponto que o paciente chega. Tá, ok? No caso, a gengivite, as periodontites e a gengivite ulcerativa necrosante, a GUNA. Já foi falado isso na classificação da doença periodontal. Todas essas doenças podem causar deformidades, perda de inserção, que eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente relembrar, e isso pode alterar a estética do paciente e automaticamente o paciente tem o desconforto. Lembrando que isso eu acho que é o mais importante da nossa aula. Até, inclusive, alguns slides vão ser repetitivos, viu, Alex? Porque são coisas que a gente não pode esquecer. Nada se faz sem raspagem e alisamento corono-radicular. Se você quiser ter sucesso numa cirurgia, seja ela com finalidade estética ou finalidade curativa, funcional, você tem que ser um bom raspador. Você tem que eliminar o biofilme dental, você tem que deixar a superfície do dente o mais livre possível da placa bacteriana, das bactérias que causam as alterações periodontais e gengivais. José, geralmente eu falo com os pacientes, com os alunos, para eles entenderem a importância a gente ter um tecido bem sadio. A gente vai para uma festa de camisa. E nessa festa que tem camisa, se a gente for cortar a camisa e um colega segurar numa ponta da camisa e segurar na outra, quando eu vou fazer o corte sai reto. Perfeito. Mas se você pegar essa camisa e jogar em cima da mesa e cortar, ela sai com aquela imperfeição. Então, como a gente vai fazer cirurgias em tecidos inflamados, a gente não tem firmeza. A lâmina ela não bate e sai linear. Ela começa a ter aquelas imperfeições, aquelas franjas. E quando você faz uma cirurgia no tecido sadio, você tem a possibilidade de sair com aquela incisão da forma que você quer. Perfeita, linear. Ó, fazendo uma apunhadura, como eu falo com meus alunos, caneta modificada, aproveitando a oportunidade, apoiar sempre o dedo na região mais próxima e você consegue ter aquela incisão perfeita. Outra coisa também que eu falo também, José, para você ter essa empunhadura e fazer uma incisão perfeita, é para evitar aquele corte de pão. Quem já pegou aquele pão francês e sai cortando? Então, você faz aquele corte e não sai uma linha perfeita. Por isso é importante você também apoiar, né? Ó, caneta modificada e vir, parou, pega outro apoio e vai. E evitar aquele corte de pão francês. Isso. De preferência sempre mantendo um único plano de incisão, uma incisão única, até encontrar tecido duro, uma incisão bem firme, bem apoiada. Realmente é isso mesmo, para a gente ter sucesso. Inclusive, eu vou mostrar algumas coisas aonde a gente não pode incisar nos tecidos moles, eu vou mostrar para vocês também. José falou uma coisa bem interessante. Já tem alguns casos que infelizmente a gente não consegue, que é aqueles casos que a pessoa teve uma fratura mais subgengival, que a gente vai fazer um aumento de coroa clínica. Então esses casos, infelizmente, nós temos que fazer uma cirurgia. É claro, antes você vai orientar o paciente para melhorar um pouquinho a higiene, diminuir um pouco a inflamação naquela região. Se possível, você vai raspar também, mas você sabe que naquele caso, infelizmente, você vai ter que fazer uma incisão em um tecido inflamado. E pessoal, então essas dicas que a gente está colocando entre a apresentação dos slides, eu acredito que seja até mais importante do que os slides propriamente ditos, porque são pulos do gato que às vezes passam desapercebido numa aula, às vezes passa desapercebido numa explanação de um caso clínico. E aí são coisas que a gente aprende também, além na teoria da faculdade, a gente aprende na realidade, no nosso dia a dia. Tá, ok? Então, por exemplo, não adianta querer fazer uma cirurgia estética se você não tiver instrumentos apropriados, se você não tiver instrumentos absolutamente bem afiados, se você não respeitar a esterilização, se você não respeitar a tensão que você vai dar na sutura para obter essa coaptação dos tecidos. Então, tudo isso são detalhes importantes que, graças a Deus, o Alex está aqui do meu lado, que ajuda a me lembrar também. Então, eu gostaria que vocês justamente prestassem bastante atenção nessas dicas entre os slides que nós estamos passando aqui para vocês. José, só abrindo parênteses aqui mais uma vez, em dois momentos que a gente já está avançando um pouquinho para a parte cirúrgica, a gente tem que valorizar bastante, que pouca gente valoriza, que é o momento da incisão. Por quê? Periodontia, você vai ter que usar 1, 2, 3, 4 lâminas. É verdade.
Por quê? Você fez aquela incisão, pô, bateu em osso, é delicado, então às vezes você tem que pegar, você bota aquela lâmina, aquele bisturi lá em cima da mesa, coagulou ali, você perdeu o corte. Então você necessita, então o tecido talvez fibroso que já foi operado 2, 3, 4 vezes, você precisa ter uma delicadeza, de ir tranquilo. Então, e pegar, se possível, uma lâmina de qualidade. Faz uma diferença muito grande. Muito grande. Em outro momento também que a gente não valoriza muito, é a sutura. Você que está assistindo agora, que se gaba, só tem isso aqui de fio, eu vou dar aquele nozinho. Não. Porque a partir do momento que você... espírito. Então, a partir do momento que você está fazendo isso, você está soltando um ponto importante. É verdade. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Em sutura, preste atenção, em sutura, eu posso pegar meu tecido, na sutura, jogar ele para cá. Posso pegar meu tecido na sutura, jogar ele para cá. Posso pegar meu tecido, fazer um suspensório, pegar ele, cobrir a raiz. Eu posso pegar um colchão invertido e pegar esse tecido no aumento de coroa clínica e atochar ele todo para trás para expor o término, o final do término. É verdade. Então, são momentos que a gente tem que valorizar, que infelizmente muita gente boa não valoriza. Quando a gente dá aula de sutura lá, os meninos ficam, oh meu Deus, para que isso tudo? Eu pego o fio e faço. Não, não é assim. É exatamente isso, E hoje em dia, né, só não faz uma sutura bem feita quem não quer, né? Porque com a qualidade dos fios atuais, nossa, a gente tem fios maravilhosos aí para a gente trabalhar, tudo. E vai ter uma aulinha dentro dessa aula falando exatamente sobre sutura, mostrando as suturas, como são feitas, tudo, falando direitinho como faz as suturas e tudo mais. Ok, pessoal? Então é isso, sabe? Eu costumo dizer que a periodontia é a sintonia fina da cirurgia. É o detalhe, justamente rica em detalhes. Detalhes como precisão e bom acabamento. Então isso é fundamental para uma cirurgia se realizar de forma satisfatória, né? Então é isso importante mesmo. Tem que se prestar atenção, tem que se valorizar cada passo desde do início. Por exemplo, uma anestesia. A anestesia tem que ser feita de maneira que não deforme o tecido. Por exemplo, não adianta eu querer mexer nesse freio aqui, fazer uma anestesia aqui que eu vou aumentar o volume desse freio, então eu perco a referência. É isso. Então a anestesia tem que ser bem feita, a sutura para mexer, coaptar esses tecidos, porque a gente já vai forçar uma barra, sabendo que a gengiva inserida gosta do quê? De osso e periósteo, a gente vai colocar a gengiva direto sobre uma raiz do dente. Então a gente tem que ajudar o organismo nesse processo de cicatrização. E essa cicatrização se dá às custas de uma boa sutura. Tá? Então também nós temos causas traumáticas, como acidentes de escovação. Por exemplo, essa paciente bateu aqui a escova e teve essa retração gengival. Escovações traumáticas, às vezes tecidos manipulados erradamente, trauma oclusal. Por exemplo, aqui nesse caso, vocês observem, inclusive vocês vão ver essa cirurgia aqui, um implante aparecendo aqui através do tecido, ele rompeu o tecido devido à qualidade do osso, tá, ok? Não teve o cuidado de fazer um preenchimento ósseo ou conjuntivo. Então, são vários detalhes que vão determinar o nosso sucesso da cirurgia periodontal. Então, para a gente